Quem não sofreu na pele a violência do nazismo alemão, do fascismo italiano, do franquismo, do salazarismo, talvez apenas imagina como esses regimes foram ruins para a humanidade. Só uma pessoa que realmente esteve no campo de concentração e não foi assassinada pode realmente sentir, pode realmente dizer das violências desses regimes autoritários. Nós que estudamos um pouco a história, você trabalhador e trabalhadora, que lê um pouco da história do século XX, principalmente nos períodos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, deve conhecer um pouco do que foi, por exemplo, o nazismo alemão. E quem conhece um pouco dessa história abomina o Bolsonaro, os filhos e as ideias que esse cara defende. Aqui no canal a gente tem falado bastante sobre isso. Quando era deputado federal, na década de 90, ele defendeu, por exemplo, o assassinato do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB de São Paulo, que era presidente da República. O cara defendeu uma guerra civil que matasse pelo menos 30 mil pessoas. Estou usando a frase literal que ele usou. O Bolsonaro tentou explodir, fez um projeto para explodir uma sede do Exército, onde ele trabalhava. O Bolsonaro defendeu na eleição de 2018 metralhar os petistas lá no Acre. O Bolsonaro é um grande, talvez o maior defensor da tortura no Brasil. Ele é fã, ele tem no Carlos Alberto Brilhante Ustra um ídolo, ele e os filhos. O Bolsonaro, quando era deputado federal, tinha atrás dele, no gabinete dele, as fotos dos 5 generais criminosos que dirigiram o Brasil durante 21 anos da ditadura militar. Eu estou citando apenas uma pontinha de um monstruoso iceberg de falas, discursos, comportamentos desse ser abjeto. Então você que é jovem, principalmente você que é jovem, que está me ouvindo, procura estudar um pouco do nazismo, do fascismo e compara com o que defende o Bolsonaro. O Bolsonaro agora, ontem, hoje é dia 12, ontem, dia 11, ele fez um pedido através do advogado dele para que o Moraes libere o passaporte dele para ele ir aos Estados Unidos se encontrar com o Trump, conversar com o Trump. O Donald Trump representa hoje, por ser de um país poderoso como os Estados Unidos da América, o que há de mais atrasado, mais cruel na sociedade mundial. O Bolsonaro vai sair daqui, se sair, se tiver o passaporte liberado pelo Moraes, e vai aos Estados Unidos para conversar com o Donald Trump, que é candidato para a eleição de novembro contra Kamala Harris lá nos Estados Unidos. Isso já é o suficiente para mostrar para você, trabalhador e trabalhadora, para você, trabalhador e trabalhadora jovem, o que esse cara representa, o perigo que esse cara representa para o Brasil. E as eleições de 2024, segundo a maioria dos analistas, a esquerda levou um strike, como disse o Alisson Mascaro, o professor Alisson Mascaro. Então nós precisamos reagir. Em 26, se esses caras voltarem, o Brasil está perdido. E o Malafaia deu uma entrevista segunda-feira à Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e caiu na real. O Malafaia, o empresário, né, o empresário da fé, caiu na real. Chamou o Bolsonaro de imprestável. Chamou o Bolsonaro de um monte de coisas. Criticou o Bolsonaro. Falou que ele é uma porcaria. Aí os memes explodiram na rede social e a gente, claro, vai mostrar para você rapidamente alguns. Tá aqui, ó. Malafaia já é comunista na Austrália. Briga envolvendo empresário da fé e Bolsonaro vira meme nas redes. Então tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Que porcaria de líder é esse? Indagou Malafaia, ressaltando que a liderança não deve ser guiada apenas pelas redes sociais. Então tá aqui, ó, Malafaia, ó. Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesto? A atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com seguidores.
Malafaia dizendo que Bolsonaro como líder é uma porcaria. Briguem, desgraçados, briguem. Aqui é outro meme, os dois se merecem. Aí é cobra engolindo cobra. Malafaia e Bolsonaro na cadeia já. Tá aqui, ó. Que porcaria de líder é esse? Malafaia caindo na real de que Bolsonaro sempre foi uma porcaria. Paulo, é como se a eleição de São Paulo não existisse. Então tá aqui, é o mesmo vídeo. Olha, então tá aqui uma explosão de memes. Essa frase ficou legal. Malafaia já é comunista na Austrália. Então tá aí. É claro que esses memes fazem a gente sorrir, fazem a gente se divertir nas redes sociais, mas o que tem por trás da extrema-direita brasileira não tem como achar graça. Não tem como. É um projeto de morte, é um projeto autoritário, é um projeto violento, e nós precisamos combater isso. E como nós vamos combater isso? Como, por exemplo, o Boulos, o Lula, as principais lideranças da esquerda brasileira vão combater isso? Precisa de um projeto popular, um projeto de esquerda, um discurso de esquerda. Senão a gente não vai se diferenciar dos neoliberais, dos liberais e principalmente da extrema-direita, que é um instrumento neoliberal. Todo mundo sabe disso, no Brasil e no mundo. O Bolsonaro é um sabujo da extrema-direita. O Bolsonaro é um representante dentro da política institucional da Faria Lima, dos super ricos. Se ele não serve mais agora, o filhote dele, que é o Tarcísio, vai servir para 2026. Essa é a realidade da política. E nós precisamos de um projeto de esquerda, um discurso de esquerda, com propostas de esquerda, para a gente combater e derrotar a extrema-direita brasileira. As eleições de 2024, segundo os analistas que a gente tem lido, foi um strike. Por quê? Porque, entre outras coisas, nós da esquerda fomos muito para o centro. Nós precisamos ir mais para a esquerda. Defender reforma agrária, defender casa para todo mundo, defender salário para todo mundo e defender o socialismo. Precisa ter coragem de defender um novo modelo econômico para a sociedade. Comente, compartilhe, muito obrigado e até o próximo vídeo.